A resposta à pergunta no título aí do vídeo é não. Orumilá não é o orixá mais novo. Vamos entender por quê? Ifá não é para todo mundo. Ifá é para todo aquele que precisa dele e enquanto precisa dele. Aboru Aboye, ao Zebome e ao Zaburu, de Ifá, de Ami, de Egum e de Orixá. Orumilá Jana Ifá Olokun Asorodayo Eleripim Okitibiriti Umpa Ojo Ikuda Orumilá Direloni. Imperativo categórico. O que é imperativo categórico? O imperativo categórico é a forma técnica de classificar aquele tipo de resposta que diz por que não? Você faz uma pergunta, por que tal coisa é assim? Né? E alguém responde, por que não? E fica aí, por que não? Né? Ou quando vai um pouco mais longe, né? Tem a seguinte variação, porque eu quero assim, né? Porque é assim. Isso é um imperativo categórico, né? Então, para minha resposta não ficar no terreno do imperativo categórico, né? Vamos explicar, tintim por tintim, o motivo pelo qual Orumilá não é o orixá mais novo. O primeiro lugar onde a gente precisa atacar para começar a entender esse processo são nos termos Orum e Aie, tá? Que convencionou-se a classificar como céu e terra, respectivamente. Quando, na verdade, né, Orum e Aie são termos que, quando interpretados de maneira adequada, significam incognoscível e cognoscível. Tá? Nesse tocante, a gente já observa que o nome de Orumilá já traz com ele, já carrega com ele a ideia do incognoscível. Tá? Por definição, o incognoscível, né, é tudo aquilo, né, que os nossos sentidos, né, não conseguem alcançar, não conseguem traduzir. Tá? Do sentido mais denso, que é o tato, né, até o sentido mais sutil, que é a dita intuição. Tá? Quando alguma coisa é intuída, tá, significa que aquilo que era incognoscível tornou-se cognoscível. Tá? Ou seja, o incognoscível é um lugar onde nossos sentidos não podem ir. Tá? O que quer que seja, né, que tenha que ser transmitido do incognoscível para o cognoscível é sempre nessa via, né? É uma mão única, é sempre de lá para cá. Tá? Você não pode ir a esse lugar, porque você está limitado. Tá? Você depende dos sentidos. Tá? E quando eu falo dos sentidos, isso traz à tona, né, ou coloca na mesa, né, a ideia de Obauluayê, né? O que torna o Aie, né, se o Orum, né, tem a ver com o incognoscível, né, o Aie tem a ver com o cognoscível, né, ou o lugar dos sentidos. Né? Isso coloca na mesa aí no mínimo, tá, uma discussão para se observar de maneira mais detida, né, o real papel de Obaluayê, né, dentro do processo de existência, dentro do processo do culto, dentro do processo do Ayê. E essa história com Obaluayê
ela traz uma informação bem interessante, né? Que é no toque na dança ritual chamada Opanijé, tá? Que eu só tenho informações desse processo no candomblé do Brasil, né? Eu nunca vi nada disso, nada parecido com isso na África, eu nunca vi nada parecido com isso em Cuba, tá? Eu só conheço isso no Brasil, o Opanijé, né? E para o candomblecista, né, que já presenciou, né, o ritual, sabe, né, que nesse momento, né, nessa dança ritual, né, o Baluayê, né, ele em todos os momentos, né, ele faz referência aos sentidos, né, da fala, da visão, da audição, né, apronta para o alto, aponta para o chão, tá? Isso só acontece no Brasil, tá? E essa ideia do Opanijé, ela meio que ratifica, tá, a ideia de Obaluayê, né, não como rei e senhor da terra, mas rei e senhor dos sentidos. Tendo esclarecido aí, né, cognoscível e incognoscível, tá, e que isso tem a ver com sentidos, tá, a gente agora vai ter que abordar a ideia dos 4 elementos. Tá? Os 4 elementos, né, do ar, do fogo, da terra e da água, tá? Todos esses elementos têm a ver com nossos sentidos, né? Tudo isso, tá, é tangível, é palpável, tá? Nós sentimos efetivamente. E todo o panteão Nagoiorubá, né, dos orixá, estão atrelados, tá, fundamentalmente a algum desses elementos, né, ou na combinação deles, né, numa combinação deles. Tá? Isso também já não é novidade para ninguém. Tá? Nesse sentido, a pergunta mais lógica, né, que se faz acerca de Orumilá é qual é, de fato, tá, o elemento, né, em que Orumilá se enquadra dentro dos 4 elementos. Né? A resposta a essa questão é nenhum. Tá? Nenhum deles. Tá? Porque se Xangô, por exemplo, encarna a questão do fogo, e isso tem a ver com uma fala, né, dos antigos nossos aqui do candomblé, né, quando dizem que Xangô é vida, né, ou dizem também que Xangô se afasta, né, do filho quando esse está morrendo. Tá? A gente precisa observar, a gente precisa recorrer à ciência, né, para entender esse processo. Tá? Essa ideia do fogo, da vida, tá, tem a ver com a temperatura interna do indivíduo. Tá? O indivíduo, quando falece, tá, nós temos a impressão de que ele está gelado, tá? Só que ele não está, ele está em temperatura ambiente, ou seja, 21 graus. O indivíduo pleno de vida, tá, a temperatura nominal dele são 36 graus. Né? Então a gente tem uma diferença de 15 graus. Né? Esses 15 graus, né, isso é Xangô, isso é o fogo da vida. Tá? Não à toa, né, e recorrendo aí de novo, né, ao candomblé, a roda de Xangô, quem já teve a oportunidade de participar sabe, tá, que nesse momento, tá, nesse ritual, tá, ou melhor, esse ritual, ele afeta a todo mundo. Né? Todo mundo, de alguma maneira, tem algum tipo de manifestação. Tá? Haja vista o quanto esse orixá ele é intrínseco ao ser humano. Né? Então está todo mundo vivo ali,
né? No momento desse ritual, todo mundo vai manifestar alguma coisa de alguma maneira, tá? Aqueles que incorporam, né? E está aí explicado por que na roda de Xangô quem tem dá, né? E aqueles que não incorporam, Ogãs, Equedes, né? E afins, vão manifestar-se de alguma forma, né? Chorando, rindo, tá? Se arrepiando, né? Dando vontade de ir no banheiro, né? Alguma manifestação vai ter, emocionando, ok? Isso porque esse orixá ele é intrínseco, tá? A todos, tá? Tal qual o Obaloaiê. Tá? Quem já viu o xirê de Obaloaiê também sabe que aquilo mexe com todo mundo. A luz, tá? Que está atrelada ao fogo, tá? O Batalá, né? Ou melhor, o Oxainlá, tá? Também é um xirê que mexe com todo mundo, né? Então tem aí, já temos aí no mesmo elemento, né, fogo, que tem a ver com luz também, esses dois orixás que mexem com todo mundo. E assim, com Oxum, né? Oxum, ela traz uma característica bem interessante, tá? Eu acredito que todas as Iabás, mas Oxum ela se destaca nesse sentido porque ela tem essa relação efetiva com os sentimentos, né? As pessoas traduzem isso como amor, tá? Mas é sentimentos de maneira geral, né? Questões emocionais de maneira geral. Oxum é um orixá que efetivamente foi feito para nós, tá? Se eu pudesse sintetizar Oxum, né, num termo, eu diria inteligência emocional. Tá? Oxum está muito relacionado a isso, né? Não à toa, tá? Ela é queridinha de Orumilá, os dois estão sempre juntos. Tá? Enfim, os 4 elementos têm a ver com os sentidos, né? Esses sentidos são tangíveis, né? E isso é indiscutível, né? E que tem a ver com o panteão dos orixás, etc. Né? E Orumilá, né? O que Orumilá encarna? Orumilá encarna a inteligência. Mas o que é inteligência? Qual é a forma da inteligência? Tem cor? Tem sabor? Né? Você sente na pele? Tá? Por isso, né, uma outra descrição dada a Orumilá, né, é que é um ser desforme, um ser que não tem ossos. Tá? Não tem osso significa não é tangível, não é tátil, você não pode pegar. Tá? Orumilá encarna a inteligência. E inteligência de maneira sintetizada, tá? Muito simples, tá? Tem a ver com a capacidade do indivíduo em discernir entre o verdadeiro e o falso. Inteligência é isso. Tá? Apenas e tão somente isso. Discernir entre o verdadeiro e o falso. E aí fica muito simples entender, tá? Essa ideia de Orumilá como orixá mais novo. Tá? É algo que foi visto por último, foi percebido por último, né? Aqui a gente já muda o termo de sentir para perceber, né? Foi percebido por último, né? Água, todo mundo entende logo, né? Por uma série de motivos, né? Sobrevivência entre elas, tá? Fogo, idem, né? O ar, né? Nem se fala. E a terra, tá? Então são questões ali básicas, fundamentais, né? Nossa permanência, né? Na terra, né? Faz com que seja compulsório, né? Entender essas coisas imediatamente, né? Não tem jeito, tá? Você percebe isso primeiro, tá? Já no que toca à inteligência, algo mais sutil, tá? Isso foi percebido por último. Tá? É só ver a ideia da concepção humana, da evolução humana, né? Até o evento do fogo, acredito que até o evento do fogo, né? Onde o indivíduo percebe, né, que o fogo, né,
pode proporcionar melhorias, né? Qualidade de vida, né? Foi uma percepção de inteligência isso, né? E de lá para cá, a roda, etc, etc. Tá? Chegamos onde estamos hoje. Tá? Esse é o motivo pelo qual Orumilá é considerado o orixá mais novo, né? É porque ele foi o último a ser percebido, né? Uma vez que percebê-lo, né, dada aí a natureza sutil, tá, do elemento que ele encarna, tá, dependia de tempo e amadurecimento. Eu penso que se você observar um recém-nascido, tá, acompanhar o processo de um recém-nascido, você vai ver esse processo se fazendo. Tá? O recém-nascido, como eu já disse no outro vídeo, ele prima pela sobrevivência, né? Se ele tem fome, se ele tem sede, se ele quer tomar banho, né? Ele simplesmente chora, tá? E ele não quer saber se você vai entender ou não vai entender, tá? Ele vai manifestar ali a vontade, né? Precisa ser satisfeita, né? Então ele vai manifestar ali da forma como ele sabe, tá? Só que à medida que esse indivíduo vai crescendo, tá, ele vai entendendo uma série de processos, tem a ver com relacionamentos, tem a ver com saber esperar, né, até o momento que esse processo de inteligência começa a florescer. Tá? Então o processo de vida de qualquer indivíduo, né, acaba por reproduzir, né, essa ideia de Orumilá ser o último a ser percebido. Tá? E aqui um adendo importante se faz, tá? Quando eu falo inteligência, tá, você precisa entender isso como uma caixa, né, com uma série de ferramentas dentro, tá? Porque convencionou-se, tá, de que alguém que tem uma habilidade muito grande para calcular é alguém inteligente. É uma faculdade da inteligência, tá? Que alguém que tem uma habilidade muito grande para decorar é alguém inteligente. Também é uma habilidade da inteligência. Tá? Mas é só uma habilidade da inteligência. Tá? Inteligência, nesse momento, ela se alinha muito bem com a ideia de prosperidade, né, que eu expressei no último vídeo da série Cultura Ocidental. Né? Prosperidade não é uma coisa, né? São vários fatores juntos, né, que precisam estar ali harmonizados para que o termo prosperidade se faça. Inteligência, né, é a mesma coisa. Tá? Por isso, Orumilá ele é tido como o orixá mais novo. Né? Só que se a gente for colocar ali na ponta do lápis, né, muito pelo contrário, até observando, né, a ideia desse indivíduo, né, desse avatar, desse orixá, dessa entidade, como você queira classificar, ser ninguém menos que o testemunho, né, da existência. Tá? Ele não é testemunho da existência humana, ele é testemunho da existência. Tá? E alguém para testemunhar isso, né, não pode ser novo, não pode ser mais novo, né, de maneira nenhuma. Essa conta não fecha. Falou? Valeu pela atenção, valeu pelo seu tempo, né, até a próxima.